Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Palavra que é poderosa para nos transpor de uma realidade antiga a uma realidade nova, que é poderosa para estabelecer conceitos e identidades, que é poderosa para nos dar uma visão de futuro, de paz e esperança. Vamos embora? Vamos para a nossa conversa? O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26 e vou ler a partir do verso 24, aquilo que o Senhor diz ao nosso coração no dia de hoje. Diz assim: de repente Festo gritou: Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo Festo. Digo a mais sensata verdade, e o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. Irmãos, essa é a saga de Paulo rumo a César, ao imperador, ao homem mais importante. Era o propósito de vida dele. Vamos dizer, o propósito principal. O propósito de Paulo era levar a luz da salvação aos gentios, mas culminaria justamente nessa pregação ali, onde ele vem a falecer e entregar a sua vida como oferta ilibada ao Senhor Jesus, como uma oferta derramada, na verdade. E ele está pregando para muita gente importante, né? Aqui é o rei Agripa e o governador Festo. Ele está dando o seu testemunho de vida, como foi a sua conversão. E nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela confronta. O livro de Atos dos Apóstolos mostra muito isso, porque é justamente a ponte que existe entre Jesus Cristo e nós. Paulo estava levando a salvação, a luz da salvação aos gentios. Nós somos os gentios, nós aqui, ó, a América Latina todinha, o México, a Argentina, Uruguai, todos nós somos salvos pela mesma palavra, pelo mesmo Deus e pelo mesmo nome, Jesus Cristo de Nazaré, um só batismo, uma só fé. E isso deve ser considerado ao trazer essas informações. Por quê? Porque o Festo estava sendo justamente confrontado pela palavra. E todas as pessoas, quando são confrontadas, o seu pecado é confrontado, aquilo que não concorda, aquilo que é um conceito de vida que foi estabelecido, ou seja, pelas suas feridas, pelas suas vivências. Nós sabemos que as atrocidades, elas deixam marcas registradas e marcas profundas em nosso coração. Muitas pessoas se tornam a sua ferida, muitas pessoas deixam que a ferida se torne a sua identidade. Era justamente o que estava acontecendo, porque Festo teve um surto. E eu quero trazer essas aplicações pertinentes à nossa vida no dia de hoje como um aprendizado e sabedoria. Vamos lá? Fala assim, ó, de repente Festo gritou. Irmão, e as pessoas, quando elas são confrontadas, elas são levadas ao mais extremo dos seus sentimentos. Festo é um governador, é um homem que teoricamente tem o autocontrole. Ninguém chega a um alto comando, Deus não dá autoridade a ninguém que não tem autocontrole, irmão, que não consegue controlar os seus sentimentos. Ele gritou. Por quê? Porque é normalmente no momento de pressão que nós revelamos aquilo que tem dentro do nosso coração, aquilo que está escondido e que ninguém vê. São nos momentos de pressão, e é no momento que a palavra é colocada à prova. Paulo estava pregando e ele fala assim, ó, Paulo, você está louco? O excesso de estudo o fez perder o juízo. E na verdade o estudo é que tornou Paulo exatamente quem ele era. Paulo era poliglota, era um homem muito sábio, um homem instruído, que tinha recebido um dom de Deus, mas que sabia que precisava do esforço dele para colocar a palavra para dentro. A palavra fala que na primeira prisão dele, ele pede a Lucas para passar em Troade, pegar alguns livros, alguns pergaminhos e a capa. Ele se preocupava em se manter útil o tempo inteiro. E essa é uma verdade de quem quer vencer na vida, irmãos. De não se preocupar com coisas fúteis. De adquirir conhecimento sobre aquilo a qual é o alvo daquilo que se quer alcançar. Você quer alcançar o céu, meu irmão? O quanto você sabe do céu, meu irmão? O quanto você sabe do céu, minha irmã?
O quanto você sabe sobre Jesus Cristo? Responda-se essa pergunta. Mas é impressionante, porque quem não quer vai te rotular, ó. Vão te rotular. Não fala assim, ó, de repente, Paulo, você está louco? Perguntou. Falou assim, você está louco? E logicamente colocou numa forma de estado, mas estava rotulando ele, irmão, como louco. E Paulo era o único sóbrio no meio daquela galera. Então vão te rotular, irmão. Vão te rotular, minha irmã. Vão te colocar muitos rótulos através daquilo que é o confronto no coração deles. Festo estava deixando ali naquele momento transbordar aquilo que estava confrontando. Eu não sei o que a palavra não fala. A palavra só nos dá o suficiente, irmãos, para nós entendermos que há alguma coisa no coração daquele homem que foi confrontado pela palavra de Deus. Mas nós não somos o que os outros dizem que nós não somos até mesmo como nós nos vemos, nós somos aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, e essa palavra ela tem que estar guardada em teu coração. Eu gosto de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor numa conversa íntima com Samuel ali sobre a unção de Davi, ele diz o seguinte: mas o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Estava falando sobre a unção de Davi e a rejeição de Saul. Portanto, irmão, eu quero te falar, nunca desista de orar por ninguém, até que o Senhor o diga, até que o Senhor diga que o rejeitou. Paulo é um exemplo vivo disso, irmão, de uma pessoa que caminhava justamente em trevas, em arrogância, em extrema soberba, matando, ferindo, sabe, levando um rastro de sangue por aquilo que ele tinha aprendido numa seita farisaica, e teve um encontro com Jesus e se tornou alguém totalmente diferente. Na conversão de Paulo fala de perseguidor a perseguido, e essa é a história da vida de Paulo, de perseguidor a perseguido. Por quê? Porque o Senhor olha para o coração. O Senhor olha, então nós jamais devemos, nós mesmos também não devemos rotular as pessoas, irmãos, devemos aprender a olhar com o coração do Senhor. E é por isso que é importante os momentos de oração, sabe, de entender o propósito. Quando Deus quer conectar, por exemplo, pessoas, conectar propósito, você sabe qual que é o propósito que você tem ao andar com uma pessoa? Você pergunta para Deus, você questiona, você sabe como o Senhor vê aquelas pessoas? Nós precisamos aprender a enxergar com o olhar do Senhor e não com o olhar daquilo que nos fizeram. E no versículo 25 diz, mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo Festo. E eu gosto dessa parte, porque, irmão, não responda devolvendo a agressão. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que tem, irmão. Cada um dá aquilo exatamente que tem no coração, irmão. Nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos vida na caminhada, nós adquirimos, sabe, entendemos a justiça de Deus, nós temos andado com o Mestre, nós temos visto o seu amor, e entendemos que, sabe, entendemos que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores e devemos levar esse amor no mundo. Sabe, eu aprendi que o segredo justamente para ter uma vida em paz e não nos tornar aquilo, justamente não nos tornar aquilo que nos fizeram. O segredo é ir na contramão de tudo o que te aconteceu, para que as bênçãos do Senhor ocorram. Olha como Paulo trata, excelentíssimo Festo, respeitou a autoridade que ele tinha, respeitou aquilo que ele era, e falou assim, digo a mais sensata verdade, e andar na verdade, irmão, é primordial, isso eu não preciso nem falar. Mas eu quero te falar, meu irmão, ame quem te maltratou, ore por quem te perseguiu, perdoe principalmente quem te feriu, não deixe se tornar uma raiz de amargura para que contamine a muitos, sabe, não guarde mágoas. Mágoas é uma má água daqueles que te traíram, e principalmente honre com a palavra de Deus, honre com o seu testemunho, dizendo a verdade, dizendo aquilo que é as pessoas que te desonraram. E nós vamos encontrar isso muito no caminho, irmão, muito. Quero ler com vocês um versículo que está em Mateus, palavras do Senhor Jesus. Eu gosto das palavras do Mestre porque elas podem nos ilustrar
muito aquilo que os seus seguidores, como Paulo, por exemplo, está fazendo, o que está fazendo aquilo naquele momento. Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, a palavra do Senhor Deus diz: digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. E nós sabemos que as nossas palavras, irmãos, elas têm o poder tanto de trazer bênção como trazer maldição. Então não responda a alguém devolvendo a agressão, você não é agressor. Muitas vezes a gente passa de vítimas a agressores, mas Paulo se recusou, irmão. Se recuse também. Se recuse com veemência. Se recuse a trabalhar para o inferno. Se recuse a dar a sua língua para Satanás, para ferir alguém. Olha, eu sei que é muito difícil em alguns casos, mas eu recomendo, por exemplo, que quando o sentimento estiver aí, vai acontecer, por exemplo, quando formos traídos, como formos rejeitados, abandonados. É um momento onde a confiança, a lealdade, a transparência são abaladas. E só pode haver a restauração por meio de um amor. O amor, ele cobre todos os pecados. Mas nós podemos guardar a nossa língua, irmão. Nós podemos guardar de falar o mal. Nós podemos guardar, sabe, de destruir pessoas com as palavras. A palavra branda, ela adoça o coração das pessoas. Olha o que diz em Provérbios capítulo 12, quero ler com vocês Provérbios capítulo 12, versículo 18 e 19, fala assim, ó, quero ler na linguagem atual, só um momento, diz assim, ó, versículo 18 e 19, as palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. E aí no versículo 19 fala, a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. E era justamente o que Paulo estava falando, em amor e em verdade. E ele fala, ó, o rei Agripa sabe dessas coisas. O rei Agripa sabe dessas coisas. Tinha um mais importante que Festo que sabia. Tinha um rei acima do governador. Tinha uma pessoa importante ali, colocada por Deus. Uma pessoa que foi estabelecida para dar respaldo a tudo aquilo que Paulo estava falando, embora ele não precise, mas Deus usa as pessoas, irmão. Deus usa até o ímpio para te abençoar. Usa. Deus usa o macumbeiro. Você vai se surpreender, meu irmão, quando bater na sua porta, sabe, um católico, apostólico, romano, todo religioso, querendo te ajudar. Um macumbeiro, sabe, querendo fazer uma boa ação. Deus convence os corações, irmão. Uma pessoa que te feriu profundamente batendo na sua porta para te pedir perdão. Você não vai entender nada quando isso acontecer, irmão. Mas Deus já providenciou quem testemunha ao seu favor. Eu quero repetir, Deus já te providenciou quem testemunhe ao seu favor. Então não se preocupe. Não se preocupe, apenas ande na verdade. Quem anda na verdade não se preocupa, irmão. É quem anda na mentira, quem anda todo preocupado, todo cheio de paranoia, todo escondido, toda escondida. Quem anda desse jeito, meu irmão, não tem sossego, não tem paz para a alma. Nós não. Nós, porém, fomos chamados para ser diferente. Nós somos um sacerdócio eleito, um povo santo, escolhido por Deus para praticar e andar nas práticas dessas boas obras. Assim como Paulo. Olha, ele fala, o rei Agripa sabe dessas coisas, então Deus já providenciou quem testemunhe, meu irmão, ao seu favor. Em Salmos 37, versículo 30 diz o seguinte, eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus, meu irmão, a lei do seu Deus, e nunca se afastam dela. E por isso encontram o favor do Senhor, porque sempre dizem as coisas sábias, sempre dizem aquilo que é correto, sempre estão a favor de Deus. Então Deus coloca ali as pessoas. Ó, a palavra fala no versículo 32 que os maus espiam o bom e procuram matar, porém o Senhor Deus não abandonará os bons na mão dos inimigos, e quando foram julgados não deixará que sejam condenados. Não deixará, irmão, não deixará. Tá ali, ó, do versículo 30 ao 33 de Salmo 37, pode ler. Pode ler, o Senhor, ele age a favor daqueles que estão do seu lado. Olha, e ele fala, expresso-me com ousadia, pois tenho certeza que pois tenho certeza de que esses acontecimentos são de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. Muitas pessoas, irmão, muitas pessoas quando estão nas trevas, muitas pessoas quando
Satanás está governando o coração, quando não querem se converter dos seus maus caminhos, quando querem agir no pecado, porque afinal de contas o pecado ele traz um prazer, irmão. A grande questão é que essas pessoas não conseguem enxergar, estão com os olhos vendados e muitas vezes parece que não enxerga nem que remova a venda, nem que passe por muita dor, não resolvem alterar o seu caminho, mudar a sua vida, começar a fazer o que é correto. Mas nós precisamos entender, irmão, que eu sei que muitas pessoas muitas vezes se sentem injustiçada. Não tente fazer justiça com a própria mão, porque nada fica oculto aos olhos do Senhor. O Senhor tem a sua maneira de fazer justiça. Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esse é um sinal de confiança, irmão. Como eu disse, andar na contramão do mundo. Orar por quem te persegue, sabe? Amar quem te odiou, perdoar quem te feriu, quem tanto te machucou. É um exercício e logicamente não fácil de ser cumprido, mas totalmente possível sim. Sabendo que o Senhor no tempo certo traz a justiça, irmão. E para aqueles que confiaram nele tem exaltação, para aqueles que confiaram nele tem uma honra prometida e ela acontece no tempo certo, num tempo em que o cenário é alinhado. Nada fica oculto, meu irmão, de fato aos olhos do Senhor, e tudo aquilo que foi feito debaixo dos panos, mais cedo ou mais tarde vai aparecer, irmão. Vai aparecer e as pessoas que cometeram os deslizes vão ficar envergonhadas. Vão ficar envergonhadas por terem agido daquela forma. Então, irmão, eu não sei se eu já fiz algumas coisas por baixo do pano, porque o pecado a gente não quer mostrar para os outros que está pecando. A gente sabe que está pecando, mas a gente não quer. A nossa consciência aponta o Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração. Arrependa-se, sabe? Agora, exponha. Procure pessoas que são maduras o suficiente, exponha aquilo que te fere e justamente aquilo que você tem agido contra a lei de Deus, para que os caminhos do Senhor, sabe, se tornem retos diante de ti e você possa caminhar para a bênção, porque mais cedo ou mais tarde será revelado, e quem está andando no oculto e no escondido vai ficar envergonhado, irmão. Hebreus 4,13 fala: não há nada que possa se esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Guarde essa palavra no seu coração. Confia que Deus faz justiça, e Ele faz, irmão. E eu quero partir aqui para o final, porque no versículo 27 ele diz: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que sim. E Paulo parte por um confronto, mas ele tinha convicção daquilo que ele estava falando. Paulo não manifestava suas palavras, como nós podemos perceber, sem sabedoria e sem excelência nelas. Existem pessoas que sabem como Deus trabalha, meu irmão. Existem pessoas que conhecem os profetas. Existem pessoas que entendem o agir e o trabalhar de Deus em sua vida. E quem crê nos profetas, a palavra fala, se eu não me engano, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, se eu não me engano, quem crê nos profetas prosperará, e quem crê no Senhor Deus irá tudo bem. E a profecia, ela não é somente alguma coisa que vem de um futuro, mas sim a revelação da vontade de Deus. O profeta, ele fala em nome de Deus, de um modo simplista de falar. E muitas pessoas, por exemplo, quando vê uma profecia contra, não se submetem porque está indo contra, irmão, aquilo que ela pensa. E Deus vai mostrar por meio das circunstâncias. Agora, existem pessoas que sabem como Deus trabalha, e essas pessoas, elas se dão muito bem. Essas pessoas prosperam os seus caminhos. Essas pessoas têm os seus caminhos aplainados pelo Senhor. Em Números 12, versículo 6, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço aí entre eles, em visões, e falo com eles em sonhos. E também ele mostra, ele revela a sua vontade, ele tem conversas com os seus profetas, porque o profeta tem prazer, sabe, ele tem prazer na companhia do Senhor, ele tem prazer em estar junto com o Senhor, porque o Senhor é aquele que fortalece quando todos vão embora, é aquele que estende a mão quando todos abandonaram e seguiram seus próprios caminhos. O Senhor, ele é fiel.
com os seus profetas. E os profetas, irmãos, eles trabalham sempre em favor do reino e de Deus. Precisamos manter essa consciência para que tudo nos vá bem. Quem é o profeta, meu irmão, que está sobre a sua vida? Quem é o profeta, minha irmã, que está sobre a sua vida? Quem Deus usa para falar com você? Existem pessoas que sabem como Deus trabalha. Aqui eu quero partir para o final, porque em Apocalipse 22, meu irmão, no versículo 6, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: então um anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. E eu quero ser profeta na sua vida, meu irmão, quero ser profeta na sua vida, minha irmã, que Deus tem transformado a sua forma de pensar, de falar e de agir, e que você será levantado como profeta para uma geração, que a vontade de Deus, a bondade e a fidelidade do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida, e que tudo aquilo que foi declarado sobre a sua vida, mesmo que pareça improvável no momento, vai acontecer, vai acontecer. Mantenha-se fiel mesmo diante a pouca força, a pouca fé, a pouca vontade de seguir em frente. Continue do lado de Deus, porque Deus, Ele é vencedor. E ao que vencer, irmão, ao que vencer, saiba que tem muitos tesouros escondidos e muitas bênçãos do céu, não efêmeras como essas da terra. As pessoas estão sempre correndo atrás de algo que vai se acabar, vocês já perceberam? Correndo atrás de um carro, correndo atrás de um emprego, e nada contra, são coisas que nós precisamos, mas que são efêmeras, correndo atrás de um relacionamento novo, correndo atrás da restauração de um, isso é efemeridade, irmão. Agora o que é eterno somente é em Deus. Então saiba que muitas pessoas nem sabem para onde estão indo e estão correndo atrás de coisas inúteis, mas que aquilo que agrada o coração do Senhor verdadeiramente deve ser perseguido. E no tempo certo, mesmo que com pouca força, mesmo que pouca resistência, saiba que o Senhor cumprirá sim aquilo que Ele falou por meio dos profetas, por meio de revelações e visões e por meio da sua palavra. O Cordeiro Santo tem uma recompensa para aqueles que perseveram e insistem em seguir os teus preceitos. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Tchau, tchau.